Fala pessoal, beleza? Então, vou fazer esse vídeo que é um extra aqui, que é explicando um pouco mais sobre o Flex, como que ele funciona. Então, a gente viu um pouco ali na aula passada, quando a gente foi desenhar um layout básico, seguindo uma estrutura semântica. E aqui a gente vai ver um pouco sobre ele. Então, vou criar um arquivo HTML e um arquivo CSS também, igual a gente já está acostumado. Aqui eu vou colocar aquela exclamação, ele vai iniciar aqui, vou colocar o título Flex. Linkar o meu CSS. Se a gente vier aqui, ele já cria padrão com o nome style.css na pasta que a gente está, que é isso que a gente quer. Então vamos inicializar ele aqui. E aqui está na nossa página já. Então bora lá. Primeira coisa que a gente sempre faz, é tirar a margem de todos os elementos, justamente para ele colar. Eu vou deixar aqui do lado e vou fazer assim. Acho que assim a gente consegue ver o que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, vou escrever qualquer coisa só para a gente ver. E beleza, ele já colou ali do lado. Então, como que funciona o Flex, na verdade, né? O Flex, por padrão, melhor, o navegador por padrão, ele alinha as coisas em forma de linha. Então, se eu colocar aqui uma div, colocar um H1, título, colocar um parágrafo, tem um script aqui que se a gente escreve lorem e coloca algum número, o número que a gente colocar junto aqui vai ser o tanto de palavra que ele vai escrever. Isso serve para a gente escrever um texto ali só para teste. Então, vou colocar 10 palavras aqui só para a gente ver. Então ele cria um título. Se a gente duplicar isso aqui várias vezes, ele sempre vai criar uma coisa embaixo da outra. E como que funciona? O Flex, ele sempre aplica as coisas pro filho. Então, no caso aqui, é o elemento filho. Então eu vou colocar um display flex no body. Quem são os filhos diretos dele? Então tem isso também. Ele serve e aplica para os filhos diretos. Que no caso são essas três divs aqui. Deixa eu dar um espaço para a gente ver. É sempre bom usar essas linhas aqui que a gente tem do lado. Então, por exemplo, aqui quer dizer que tanto para a gente ver onde está fechando, depois para ver que no próximo nível quem são os filhos diretos. Então a gente tem essas três linhas. Então, a partir do momento que a gente dá um display flex, cada uma vai um para o lado da outra. Ou seja, a gente transformou as linhas meio que em coluna. A gente colocou tudo na mesma linha, vamos dizer assim. Então, tem alguns outros padrões que a gente pode usar. Então, a gente viu que se transforma em linha. Eu vou usar o exemplo de três quadrados aqui. Então, vou deixar. Deixa eu apagar tudo e eu crio mais três divs sem nada. Acho que é mais fácil para demonstrar. Então, no caso, eu vou criar uma div pi aqui. Div-pi. E aqui eu vou criar mais três divs. Tem um atalho que eu posso colocar ponto e o nome da classe, ele vai criar uma div direto com essa classe. Então, div filho. Se eu dar um enter, ele cria. Eu vou criar três. Então aqui eu vou começar a estilizar. Ponto div-pi display flex. Vamos estilizar um pouco aqui. Então fica ponto traço filho. E aqui a gente vai colocar uma largura de 200 pixels, uma altura de 200 pixels e uma cor. Ele vai ser realmente um quadrado. E a gente vai colocar uma borda também para diferenciar. Então, de um pixel solid, ou seja, ela vai ser inteira e black. Quando eu salvar aqui, a gente vai ver esses três quadrados. Isso aqui é a densidade da borda, então se eu colocar 3 ela fica um pouco mais grossa, se eu coloco 1 ela mantém. Aqui é o formato dela, então a gente também tem a opção de dash, ou seja, ela fica pontilhada. O solid na verdade é sólida, ela pega ele inteiro mesmo. Então beleza, vamos começar a brincar. O display flex, joga ele pro lado. Então sem o display flex fica assim, e o padrão é o display block de uma div. Então a gente deixou em flex, ele deixou tudo na mesma linha. Putz, eu gostaria de agora dar o mesmo espaço entre eles. Por exemplo, esse quadrado aqui, o terceiro quadrado eu gostaria que ficasse aqui e esse quadrado no meio. Então a gente pode usar o Justify Content, que tem algumas opções para a gente alinhar. Então, por exemplo, vamos alinhar todos os quadrados no centro. Agora vamos alinhar todos os quadrados no final. Ou então, igual o padrão no começo. Legal? E se eu quisesse dar esse espaço? Existem três aqui que são os Space Around, Space Between e Space Evenly. Ou seja, vamos ver o espaço entre eles.
Ele separa exatamente um espaço entre eles ali e deixa um espaço para a borda. Between, desculpa, o around é em volta, o between é entre eles. Então o between coloca um espaço, assim é o formato que a gente queria. E existe esse, que separa um espaço igualmente. Então a gente tem um espaço igual aqui, 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 aqui. Tanto nos finais, no começo e início, quanto entre eles também. Então existem essas três possibilidades. Tá, vamos ver que espaço que essa div pi está pegando. Vamos colocar um yellow, a gente vê. Então, volto a sempre dizer, quando a gente não coloca um tamanho, uma largura, uma altura, o tamanho é o tamanho do filho. Então, quando a gente coloca display flex, ele estica a largura, mas a altura se mantém. Então, vamos também colocar uma altura para essa nossa div pi. Eu vou colocar que ela é sem VH. Então, como eu expliquei, ele vai pegar o tamanho da minha tela inteira aqui, independente dela ser um computador, um celular, enfim. E agora a gente vai alinhar isso no meio também. Então, align itens, center. Então, a gente conseguiu alinhar 3 quadrados aqui. Se eu tivesse div filho ou algum texto aqui, ele não alinharia, porque ele alinha o filho direto. Então, vamos supor que dentro dessa div filho a gente vai ter um B, que vai ser subfilho, por exemplo. Vão ter 3, vai ficar um do lado do outro. Se a gente vier aqui na div filho e colocar um display flex, vai manter na linha. Mas, por exemplo, deixa eu diminuir aqui, talvez ficou uma palavra muito grande para a gente demonstrar. Vou colocar sub, só para a gente ver como que tá ficando. Então, se a gente olhar, tá um colado no outro. A gente agora colocou um display flex, ou seja, no div filho, ele vai pegar e aplicar esse tipo de alinhamento para os filhos direto. Então, se a gente fizer um justify content space even, por exemplo, ele vai alinhar aqui dentro também. Caramba, que legal, tal. Mas o flex ele só funciona para elementos que estão em linha. Aí que vem o ponto. Então a gente pode usar também uma tag muito boa que chama o flex direction column. E a gente muda a direção desse flex, na verdade. Então, ao invés de estar em linha, ele vai estar em coluna. E o alinhamento se mantém. Só que você pensa que se o flex por padrão está em linha e a gente colocou em coluna, ele meio que virou 90 graus. Então, o justify content agora ele vai alinhar o contrário, ele vai alinhar o que o align itens alinharia e vice-versa. Então, se a gente colocar um flex end, ele vem para baixo agora. E aqui a mesma coisa. Então a gente tem essa possibilidade. Lembra dos 9 pontos que eu falei? Eu posso alinhar embaixo, no meio, em cima. E tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Vou voltar aqui, Center. Então aqui a gente já alinhou 3 quadrados. Eu vou voltar aqui para a gente deixar numa linha para eu explicar mais algumas coisas. Então a gente fez aqui um exemplo de flex, como que funciona essa flexibilidade entre as telas. Eu vou explicar outra coisa para vocês. Vou usar esses divs filhos, por exemplo. Aqui eu vou colocar div filho 2. E agora ele vai perder um pouco a estilização. Ou melhor, eu vou deixar div filho, só que eu vou tirar esse tamanho aqui. E tirar esse display flex também. Então vamos ver que tamanho que ele está ocupando. Quando a gente não dá tamanho, ele ocupa o tamanho do filho. Beleza? Então sub é o tamanho que ele vai ocupar. A gente vai colocar um mínimo para ele aqui, que é 100 pixels. Ou seja, ele tem que ter no mínimo 100 pixels. Deixa eu jogar um sub para cada um aqui, só para a gente ver. Vou jogar esse para cá e esse para cá. Então, se a gente olhar agora, são os 3 totalmente iguais. E se eu quisesse que 2 tivessem esse tamanho de 100 pixels e o outro pegasse todo o restante da tela? Eu já expliquei isso para vocês também, mas só para a gente rever aqui. Então todos têm que ter no mínimo 100 pixels. Mas eu vou criar um aqui que eu quero, por exemplo, ocupa total. Essas nomes dessas classes que eu estou usando aqui são meramente para ensino. Como eu disse antes, a gente dá um nome que faça sentido para o que a gente está mostrando. Então, se é uma página sobre, uma seção sobre, que vai ter informações sobre seu negócio, sobre o negócio do seu cliente, a gente chama com a classe sobre. Então, sempre manter esse padrão. Então, voltando aqui, um ocupa total, eu vou usar o flex 1. Ou seja, eu quero que ele pegue todo o espaço que sobrar. Então, eu vou colocar aqui no
classe ocupa total no último. Então, se a gente olhar, tem 100 pixels aqui, 100 pixels aqui, e esse aqui está pegando todo o espaço que sobra. E se eu fizesse aqui, ó, colocar esse ocupa total, também no primeiro, o que vocês acham que aconteceria? Pausa aí e pensa um pouquinho. O que aconteceria seria exatamente isso. O aqui teria 100 pixels de largura, porém os dois outros dividiriam esse espaço que sobra entre eles. Porque cada um está falando, olha, eu quero um e eu quero um. Ou seja, pega tudo que sobrou, pega tudo que sobrou. Eles vão dividir o que sobrou entre si. E se eu colocasse um ocupa total 2 aqui, só para a gente ter uma diferença. Então, ocupa total 2. E aqui a gente pode colocar um flex 2. Então, deixa eu deixar esse ocupa total 2 e comentar essa div para a gente ver. Ou seja, a gente tem a div 1, que é a primeira div filho, e a div filho, que é o 2. A gente colocou 2, então vamos pensar em fração. O HTML vai somar, ou seja, flex 1, flex 2 tem 3, então é uma fração de 3. Um vai pegar 1/3 e o outro vai pegar 2/3 da tela, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Então é para isso que o flex 1 serve, ou flex 2 e tal. Então a gente meio que fraciona essa tela. Deixa eu voltar aqui um pouco como estava. Transformar naqueles quadrados ali que a gente tinha. Beleza, vamos ver outra coisa. Então a gente vai clicar aqui no inspecionar para mexer um pouco no tamanho da tela. Aqui a gente vai colocar um mínimo de largura, ou seja, ele tem que ter no mínimo 200 pixels. Então nossa tela ele sempre mantém. O que acontece se a tela ficar menor que 200 pixels num celular? Ó que chato, ela começa a quebrar para o lado, porque ele sempre tem e acaba estourando aqui. Isso é ruim para o mobile. Pensa na usabilidade do cara ali usando, nada, a tela dele vai quebrar. Muito difícil ter um scroll no horizontal. Então tem outra tag também que a gente coloca que chama, a gente coloca isso na tag py, que chama flex wrap. Ou seja, o que é essa tag, né, resumindo? Quando não tiver mais espaço, você joga o que não está cabendo para baixo. Então, ó, chegou nos 100 pixels, ficou menor que isso, ele vai jogar para baixo. Então ele ficou menor, ele joga para baixo. Então a gente acabou de fazer uma página totalmente responsiva. A gente vai ver isso mais para frente também. Mas olha a diferença. Então a gente não tem mais um site que quebra. Para o celular faz sentido a gente ler alguma coisa na vertical. Talvez para o desktop faça mais sentido na horizontal. Então esse é o efeito que a gente acaba tendo aqui. Bom, isso foi um resumo de como o Flex funciona. Eu mostrei algumas tags aqui para vocês. Vou dar mais alguns exemplos antes de finalizar, mas basicamente são essas as principais funcionalidades do CSS voltada para o Flex que a gente vai usar, na maioria das vezes, para alinhar algum elemento, etc. Então, beleza. Vou deixar essa div aqui que a gente fez e vou criar uma aqui embaixo. Vamos chamar ela de Flex Básico. E aqui a gente vai colocar Flex Básico. Então, vamos ver um exemplo real? Vamos construir aqui embaixo. Deixa eu trocar essa div para section, porque vai ser uma seção. Vamos criar mais uma aqui embaixo. Então, ponto, então section. Eu posso colocar ponto e o nome da classe. Então, exemplo real. Quando eu der um enter, ele vai criar já minha section com esse nome. Ponto, exemplo real. Vamos lá então. Vou colocar mais uma altura de 100 VH, ou seja, sempre vai ocupar esse tamanho. Se a gente olhar aqui, ó, quando a gente dá um scroll, ele ocupa exatamente mais um tamanho da minha tela. Ou seja, duas telas de scroll aqui a gente fala. Então, beleza. Vou dar um background color e é. Vou mudar a cor agora. Vou colocar um blue, só para dar uma bela de uma diferença. Legal? Então a gente já tem uma tela aqui. Vamos pensar que a gente quer ter um texto e alguma imagem do lado. Então vamos construir isso aqui. Primeira coisa, qual vai ser o tamanho? Ó, vou abrir um aplicativo de desenho aqui para a gente pensar. Então essa vai ser nossa tela. Eu quero que nossa tela tenha uma imagem aqui. E eu quero que ela tenha textos aqui do lado. Então, seria uma página com uma imagem falando um pouco sobre. Então se a gente olhar aqui, vai ter alguns textos aqui. Bora lá construir essa tela usando o Flex então. Então o que vai acontecer? O exemplo real, ele vai ser display flex. Por quê? Vamos construir aqui, ó.
A gente vai colocar uma div, escrever img, só para a gente ter uma base. E aqui a gente vai ter o texto. Por padrão, ele vai ficar um em cima do outro. Primeiro a gente quer um do lado do outro. Então a gente vem pro... Se você falou display flex, você acertou. Se a gente olhar lá, já está uma coisa do lado da outra. Beleza. O que a gente quer fazer agora? A gente quer dividir exatamente o mesmo espaço entre os dois. Então a gente pode também colocar exemplo real div. E aí só vai aplicar para as divs que estão dentro de um elemento com a classe exemplo real. Então a gente quer que as duas sejam flex 1. Se a gente olhar agora, as duas estão ocupando o mesmo espaço, que elas estão alinhadas no início, né? Mas se a gente olhar, ó, eu consigo olhar por aqui também, ó. Eu posso abrir, ó, o espaço que cada uma pega, exatamente metade. Beleza. A gente vai usar muito o Spacionário aqui do Google também, essa ferramenta, o DevTools, né? Essa ferramenta é muito útil pra gente conseguir ver, ficar vendo como é que fica, tal, e depois que estiver pronto a gente ir replicar no nosso código. Então, como que funciona? Aqui em cima fica nosso HTML, que é o nosso código que a gente escreveu ali, e aqui embaixo as classes, o CSS que está aplicado a cada uma. Então, se eu clicar em Flex Básico, vai aparecer a classe e tudo que eu coloquei lá. Exemplo real, a mesma coisa. Então, vamos estilizar um pouco essa imagem. Ó. Ele colocou aqui. Eu clico em qualquer lugar vazio e ele já deixa eu adicionar alguma coisa. Então, a gente também quer alinhar o quê? Os filhos do exemplo real. No caso, a IMG, a gente quer centralizar ela aqui no meio. Então a gente vai colocar um display flex, um justify content center, um align items center. Ou seja, a gente está centralizando, a gente está centralizando já o elemento aqui. Então eu acho que a gente vai acabar usando muito essas três combinações para ficar centralizando. Então a gente pode criar uma classe center e aqui a gente coloca display flex, justify content center, align items center. Então sempre que a gente usar essa classe quer dizer que a gente quer centralizar. A gente quer centralizar tanto a div, então a gente coloca center, e a gente também vai querer centralizar o texto. A gente pode colocar aqui, se a gente for lá olhar, os dois já estão centralizados. Vamos escrever algum texto aqui, como eu ensinei para vocês. A gente escreve Loren, coloca 25. Ele já vai escrever um texto para a gente. Pô, como que eu deixo esse texto um pouco mais centralizado, tal? Como que eu posso fazer isso? A gente pode criar uma classe para cada um também. Então, em vez de usar exemplo div, a gente coloca exemplo real e a gente coloca alguma classe aqui na frente, por exemplo, descrição. A gente não pode usar nem acento nem C cedilha, caracteres especiais. Então aqui a gente pode mudar, pode até deixar, depois a gente vê e coloca descrição. Quando a gente for olhar vai estar a mesma coisa, só que a gente adiciona uma coisa que chama text align. Se a gente salvar, ele vai alinhar o texto no centro. Então ele para de ficar tudo encostado aqui na esquerda e se alinha pelo centro. Beleza. Meio caminho andado do que a gente queria. Vamos pegar alguma imagem ali do Google só para, sei lá, general. Vamos pegar alguma imagem aleatória aqui. Ó, gostei desse mundo aqui. Vamos salvar ele. Na verdade, vamos salvar ele. Então a gente vai, deixa eu ir lá na minha pastinha, que está em área de trabalho, aulas, cadê? Vídeos, códigos e flex. Vamos colocar aqui, salvar. A hora que a gente for olhar aqui, já tem uma imagem salva aqui. Como que eu coloco uma imagem, mas sem usar a tag de imagem? Eu posso colocar como fundo. Não vai ser esse o nosso caso. Vou mostrar isso depois. Ali na de cima a gente faz isso no final. Mas eu também, assim como eu posso passar um link, eu posso colocar aqui também o caminho da imagem que eu tenho. Se eu colocar o caminho relativo, ou seja, ponto barra é a pasta que eu tô. Exatamente o arquivo tá. Então ele já sugeriu e já apareceu aqui. Se a gente olhar, quando a gente não dá tamanho, ele coloca o tamanho padrão da imagem, ou seja, ficou uma coisa enorme. O Alt, só para explicar também, é quando a imagem não carrega.
Então, na verdade, a gente passa algum texto aqui só para a pessoa entender o que é essa imagem. Isso também serve para aquelas ferramentas que leem a tela, os leitores de tela, para pessoas com deficiência visual e tal. Então, quando chegar nessa parte, vai falar, é uma imagem sobre um globo e tal. Então, a gente pode colocar imagem de um globo virtual. Virtual. Vamos colocar algum tamanho padrão aqui, só para ele não ficar se esticando, 100 pixels, ó. Então já diminuiu. Vamos colocar um pouco mais, ficou pequeno, 200 talvez. Beleza, já ficou num tamanho melhor. Eu acho que a gente pode colocar também um espaço do lado aqui, tanto para a imagem quanto para cá. Então o que a gente faz? A gente tira a largura, a altura, a gente vai colocar uma largura e ela vai pegar 100% do pai dele, que é essa div, que é flex 1, ou seja, vai pegar totalmente a metade. E agora nesse exemplo real, a gente coloca um pad, que é o tamanho, o quê? É o tamanho para dentro, na verdade. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse é o nosso elemento. O margem é o espaço que ele dá para fora. Eu vou fazer isso aqui para você ver. Ó, vou vir no exemplo real, colocar um margem top, 10 pixels. Ou seja, ele deu uma margem para cima entre 10 pixels. Ou seja, é do elemento para fora. O pad é do elemento para dentro. Então deixa eu clicar aqui, eu consigo até estilizar aqui para a gente ver. Ó, em vez de margem, vou colocar um padding. Ou melhor, vou colocar um margem. Opa, ó, margem left. 10 pixels. Então tá vendo que ele afasta do lado. Eu não quero deixar essa borda branca, eu quero que ele dê um espaço para dentro. Então eu uso padding left, que ele dá um espaço para dentro. Eu poderia fazer padding left e um padding right, 10 pixels. E assim ele já afastou um pouco, então meio que a gente tem uma borda por padrão aqui. Beleza, vamos colocar isso aqui. Para eu não ficar fazendo dessa forma, tendo que escrever para todo lado, eu posso fazer assim, ó, padding. Vou passar dois valores. O primeiro seria o valor de padding que ele usaria tanto para cima quanto para baixo, e o segundo para os lados. Para cima e para baixo eu não quero nada, mas para os lados eu quero 20 pixels. Então ele vai aplicar 20 pixels para os lados e 0 para cima. Beleza, era o que a gente queria. Vamos seguir aqui então. O que está faltando aqui? Vamos estilizar um pouco essa imagem, acho que seria interessante. Então a gente está falando esse flex zoom, pode deixar. Vamos matar? Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar imagem. E aí a gente apaga esse center, na verdade. Não pode deixar, né? Ele faz sentido ainda. Mas esse flex zoom a gente tira e joga para descrição, que já vai ter. E aqui a gente coloca um ponto imagem, que vai ser a classe da imagem. E aqui a gente coloca um flex zoom também. Ou seja, por enquanto não vai mudar nada. Então vamos começar. A gente vai fazer agora, então, aplicar diretamente no IMG. Então a gente pode fazer assim, ó. IMG, ou seja, pegue o IMG dentro de um elemento que tem a classe imagem, que dentro tem um exemplo real. Então é uma escadinha que a gente fez, né? Então vamos lá, a gente quer colocar uma borda, um radius na borda de 12 pixels para dar uma arredondada. A gente quer colocar também uma cor nessa borda, então vai ser 2 pixels solid white. Então beleza, a gente já enfeitou um pouco. E basicamente era isso que a gente queria fazer. Vamos lá. Vou ensinar mais duas coisas importantes sobre o flex que a gente usa muito. Então, no exemplo real que é o pai, eu consigo dar um espaço entre eles, mas tanto em colunas quanto em linhas. Então, vocês vão entender. Eu quero dar 10 pixels aqui, ó, somente entre eles. Então, entre esse e esse eu quero que tenha 10 pixels. Isso se chama gap. Então, como eles estão em colunas, eu vou usar o column gap, 10 pixels. Se a gente olhar, ele afastou exatamente 10 pixels aqui. Se eu colocasse 50, ia ser a mesma coisa. E para vocês entenderem, ó, se fosse um flex direction column, esse column gap não funciona, porque eles não estão mais em coluna, eles estão em linhas. Então eu teria que usar um
row gap. E aí ele já afastaria. Então, entre column gap serve para isso. Column gap e row gap. Beleza, ó. Então já deu mais uma carinha aqui pra gente de coisas alinhadas e tal. Na descrição, acho que se a gente deixar na cor da fonte branca, já fica de mais fácil leitura. Beleza, já melhorou bastante. Então aqui a gente basicamente montou uma seção ali que tem uma imagem e uma descrição. Vamos deixar ela responsiva, porque quando a gente diminui, na verdade, ela vai ficar bem estranha. Ó. Num celular, olha como é que ficaria. Seria muito melhor se a imagem estivesse em cima e a gente colocasse esse conteúdo embaixo, né? Então, o que a gente faz? Para ele quebrar automaticamente, flex wrap, wrap no pi. Então, ele já fica mais responsivo. Qual que é o ponto? A gente não deu um tamanho mínimo para a imagem, então o mínimo dela é 0. Vamos fazer isso, então. Então, o mínimo de largura que ela pode ter é 150 pixels. Passou disso, ele não deixa mais passar. Ó. Talvez 150 seja pouco, vamos colocar 250. Então, agora sim já faz mais sentido. Nossa, mas ficou muito distante um do outro. Por quê? Porque nosso rate ainda está com 100% de VH. Será que ainda faz sentido a gente usar ele? Vamos pensar. Talvez não. Então, o que a gente faz? A gente pode passar um alto aqui. Ou seja, essa seção vai ser exatamente do tamanho do conteúdo. Então, ele está fazendo isso. Como que a gente pode melhorar um pouco disso? Onde a gente deu aquele pad, vamos deixar 20 pixels, que ele vai pegar para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Vamos aumentar um pouco, na verdade. Então, para cima e para baixo, eu quero 50. Mas para os lados eu quero 30. Então, a gente já tem uma seção aqui que faz mais sentido. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês, tem algumas estratégias, né, de usabilidade. Qual que é? Se eu entro num site e vejo isso aqui, pode ser que eu não repare nessa barra de scroll e acho que o site seja só isso. Então, por padrão, a gente sempre deixa, por exemplo, 95. Por padrão não, né? É uma estratégia. Então, quando a pessoa entrar, ela vai ver que tem alguma coisa aqui embaixo. E aí ela já vai entender que tem alguma coisa ali e ela vai dar esse scroll. Então, se a gente entrar, por exemplo, no site da Apple, a gente vai ver ó, que sempre está cortando um pedaço. Vamos para cá, sempre acaba aparecendo alguma coisa. A mesma coisa se aplica na Netflix, no aplicativo. Você sempre vai ver um pedaço dos outros filmes um pouco mais para baixo. Justamente para dar a entender esse scroll. E agora aqui já está basicamente pronto. Quando a gente diminuir bastante, as coisas vão ficando responsivas e a imagem vai se adaptar aqui. Lembra que eu falei para vocês que o column só se aplica para a coluna? A gente pode deixar um row gap aqui também. Assim ele já vai se aplicar. Então a gente acaba tendo um site totalmente responsivo já. Uma coisa que a gente veria lá para frente, que é os Media Screen e tal, a gente já resolveu somente com o Display Flex. Que é as coisas se alinhando exatamente. Bom, por hoje foi isso. Eu vou mandar também alguns links aqui para reforçar esse entendimento sobre o Display Flex. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem ali no nosso chat de alinhamento e a gente vai respondendo ali, beleza? Valeu, pessoal!